Análise genética orienta manejos mais eficientes e sustentáveis para o solo. O Marcos Adonai de Castro e Silva é microbiologista e conversa com a gente agora. Bom dia, obrigada pela participação, Marcos. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. A análise do solo, ela faz toda a diferença numa propriedade, né? Faz, porque a gente consegue fazer muita coisa com isso, obter muito tipo de informação que até então a gente não conseguia obter. Agora, essa análise, né, que a gente falou genética, ela é diferente de uma análise, quando a gente fala análise do solo? Qual que é a diferença? Ela é diferente porque ela se baseia na detecção do DNA que está presente no solo. Esse DNA ele pertence a quem, né? Ele pertence aos micro-organismos que habitam naquele solo. Então, por esse DNA, a gente consegue saber, basicamente, que organismos estão presentes e que tipo de funções eles realizam. Essa informação a gente não consegue obter tão facilmente pelas metodologias mais tradicionais de análise. E por que a análise é tão importante? Que diferença ela pode fazer numa propriedade? O produtor saber exatamente o que está acontecendo em cada talhão? O ponto é justamente isso, é saber o que está acontecendo. Por quê? Quando a gente encontra um problema numa produção, existem várias coisas que podem estar atuando em conjunto. E as ações de manejo visam aquele problema de maneira bem específica. Então, o que acontece? Apesar de a gente conseguir agir sobre aquele problema, com essa ação a gente pode afetar várias outras coisas que também influenciam a produtividade. Então, essa visão mais ampla que a análise genética fornece, porque nos diz exatamente quem está lá e o que eles estão fazendo, permite esse tipo de ajuste nas ações de manejo. E isso até então não é possível fazer. Eu achei engraçado isso. Nos avisa, né, quem está lá. E quem está lá? As bactérias, né? São as bactérias. As bactérias, os fungos principalmente, mas tem outros organismos, como, por exemplo, os nematóides, protozoários, mas os principais são as bactérias e fungos. Mas como funciona? Vocês fazem, então, análise do DNA, análise genética do DNA dos fungos, das bactérias, é isso? Exatamente. É como se nós fizéssemos um teste de paternidade, né? A gente analisa o DNA de uma pessoa para comparar com outra. É o mesmo princípio, só que a gente faz o quê? A gente extrai o DNA do solo e a gente compara aquelas informações que a gente obtém com uma base de dados. E nessa base de dados está o quê? Está o nome dos organismos. Então, fazendo essa comparação, a gente consegue descobrir quem está naquele solo. Exatamente isso. Mas é muito trabalhoso, porque são várias bactérias, são vários fungos. Como é que funciona? Como é que é na prática? Bom, na prática é assim. Primeiro, a gente envia um kit de coleta, que é muito parecido com a coleta de solo tradicional. Esse kit, o cliente vai obter a amostra, ela vai ser encaminhada para um laboratório, que é onde é feito o sequenciamento do DNA. Então, a gente decodifica aquela informação, que é uma sequência de letrinhas, A, B, A, C, T e G. Né? Toda essa sequência de letrinhas, então, ela tem que ser decodificada. Então, isso a gente faz posteriormente. E é isso que envolve uma comparação com a informação já conhecida. É sempre de maneira comparativa que a gente consegue chegar naqueles organismos e naquelas funções. E aí fica mais fácil para o produtor, para vocês, no caso, os especialistas, trabalharem com a terra. Por exemplo, descobriram que ali tem bactéria tal, um fungo tal. E aí vocês vão aplicar alguma coisa ali para aquela bactéria, para aquele fungo, é isso? Exatamente. Ou então aplicar para aqueles que não estão presentes. Vamos citar um exemplo, né? Imagine que um solo, a pessoa percebe que ela sempre tem que botar fósforo. E aí é feita uma análise química e nessa análise o que acontece? Nos diz que há fósforo naquele local. Por que há fósforo no local, mas a gente tem que aplicar? Porque alguém não está fazendo o quê? Esse processo de fornecer esse fósforo para a planta. Isso os micro-organismos fazem. Então, olhando essa informação, a gente consegue dizer, tem fósforo aqui, mas o organismo que faria essa disponibilização não está presente. Então, a gente pode agir corrigindo essa deficiência desse solo, introduzindo, por exemplo, um organismo. Entendi, porque a bactéria e o fungo não necessariamente vão fazer mal para a planta, para a plantação, é isso, né? Na verdade, a maioria não faz mal nenhum, é o oposto, a maioria é benéfica. São muito poucos os organismos que são patogênicos. Essa é uma ideia comum, porque, claro, né, os patógenos chamam muito a nossa atenção, mas a gigantesca maioria é benéfica para a planta. Então, a gente quer eles lá para fazer as atividades que eles fazem de positivo. Entendi. Marcos, e quanto tempo o produtor deve fazer? Qual o conselho que vocês dão para o produtor? O ideal seria assim, a gente poder, então, primeiramente dar um diagnóstico do local. Tá? Então, por exemplo, a gente está num ciclo produtivo aqui da soja, né? Então a gente poderia analisar a amostra agora para identificar as características desse local.
E isso nos ajudaria o quê? A direcionar, até agora em alguns casos, mas especialmente para o próximo ciclo produtivo, uma ação corretiva. Corretiva em que sentido? Será que nós devemos manter as ações de manejo que estão sendo empregadas? Será que a gente pode refinar? E refinar quer dizer o quê? Às vezes é cortar ações que não são necessárias, reduzir o custo, ou às vezes é melhorar para a gente poder aumentar a produtividade. Então, a ideia seria a gente entender primeiro, para daí tomar decisões em relação à prática agrícola em si. Né? Ô Marcos, uma curiosidade, nas reportagens que eu faço, que eu viajo com o Senar, os técnicos sempre falam para o produtor da importância da análise do solo, mas muitos produtores não fazem análise do solo convencional. Como é que vocês acham que podem mudar essa cultura? Como é que a gente mostra, claro que é com resultado, mas como é que a gente convence o produtor da importância da análise do solo e principalmente dessa análise genética? Uma das coisas que a Biomo está fazendo é justamente tomar uma iniciativa de fazer essa demonstração. Então, assim, uma coisa que eu diria, todos aqueles que trabalham com análise do solo têm que tomar essa iniciativa. O que nós estamos fazendo? A gente propôs a fazer um mapeamento dos solos brasileiros, justamente mostrando o que eles possuem e como isso pode ser usado na tomada de decisão. Então, a gente pode chegar diretamente para o produtor e mostrar para ele que, se você fizer isso, essas são as opções de resultados que você vai ter. Essa é uma coisa. Agora, a outra coisa é, existem muitas situações no Brasil e no mundo afora que os solos estão completamente degradados. O que isso quer dizer, solo degradado? Quer dizer que aquele potencial produtivo dele é perdido. Então, nesse sentido, as análises de solo já podem ser usadas para mostrar para o produtor que, sim, ele tem que se preocupar com isso, porque ele vai acabar, no final, perdendo no futuro. Então, em questão de sustentabilidade da produção dele, é fundamental essas análises. Bacana. Quando estiver pronto, esse estudo não está pronto ainda, esse levantamento, né? Esse mapeamento? Ele já está em andamento, a gente já está analisando, já fez análise de vários locais diferentes, vários parceiros diferentes. Ele já está acontecendo desde setembro, mas a gente vai começar a divulgar os resultados no começo do ano que vem, em breve, na verdade. Tá? Então já vão sair os primeiros resultados das análises já realizadas. Então, combinado, no começo do ano a gente volta a conversar para você falar um pouco, pelo menos de uma preliminar, né, do que deu esse mapeamento, que com certeza deve ser muito interessante. Do tamanho do Brasil, a gente deve encontrar muita coisa diferente, né? Tem muita coisa diferente, Bom, o Brasil é o celeiro do mundo, então tem muitas culturas diferentes, situações muito diferentes. E aqui a gente diz que as análises só são fundamentais, porque como a gente pode ajustar as ações para essas várias condições diferentes, né? Nós temos que obter informação. Informação é chave nesse processo de maneira geral. Tá bom, Marcos, adorei conversar com você. Obrigada pela participação, pela entrevista e feliz ano novo para você e sua família. Obrigado novamente pela oportunidade e feliz ano novo para você e para todos aí na emissora. Obrigada. Então, até janeiro. A gente se fala em janeiro. Valeu, um abraço. Outro.